Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é segunda-feira, dia 4 de novembro e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, façam todos um ótimo dia. Hoje está chovendo muito aqui em São Paulo. Mas não é isto que vai fazer o seu dia ser bom ou ser ruim. Não deixe o frio nem a chuva atrapalhar o seu dia. Nada pode atrapalhar o seu dia, a não ser você mesmo. Então, se seu dia ficar ruim porque está chovendo, a culpa não é do dia, a culpa não é do tempo, a culpa é toda sua. Ninguém pode transformar o seu dia em um dia ruim, a não ser você mesmo. Então, se alguém fizer alguma coisa para deixar o seu dia ruim, é porque você permitiu. Lembre-se sempre disso, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. E com estas palavras, vamos então começar a nossa leitura de hoje. E hoje vamos fazer a leitura e também vamos comentar o capítulo 12 do segundo livro de Samuel. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Em tudo nós aprendemos. Mas antes de começarmos, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal. Não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se. Mas se isto for muito para você, então deixe apenas o seu like, o seu joinha. Agindo assim, você vai estar nos ajudando sempre a levar uma palavra de motivação, de riqueza, de sabedoria para a vida de mais e mais pessoas. Não paga nada, é de graça para você e é de grande valia para nós e tem um valor inestimável para nós, perfeito? Então vamos começar a nossa leitura de hoje e para isso, como sempre, vamos aqui utilizar a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida. E vamos abrir aqui vamos abrir aqui a nossa biblioteca, vamos abrir aqui no 10º livro da nossa Bíblia Sagrada. Lembrando que a Bíblia, a nossa versão aqui, ela é formada por 66 livros, perfeito? 66 livros, 1189 capítulos e aproximadamente 31.200 versículos. E o nosso trabalho é sempre ler e comentar livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Então chegamos no capítulo 12 do segundo livro de Samuel, também chamado do segundo livro de Reis. E para você, se você quiser, claro, obter mais conhecimento e mais sabedoria para melhor tocar a sua vida com suavidade, com leveza, com paz, com generosidade, com alegria, então eu recomendo que você assista aos vídeos anteriores na nossa playlist chamada Segunda Samuel, perfeito? Lá você vai encontrar todos os vídeos anteriores dos capítulos anteriores, ok? Então eu recomendo que você adquira este conhecimento. Então chegamos no capítulo 12 e só recapitulando um pouquinho, nós atualmente estamos contando a história, né, do rei Davi, do reinado de Davi, perfeito? Então, se você quiser, aí no capítulo anterior nós falamos aqui sobre o pecado, né, sobre o adultério de Davi com Betseba. Betseba, que era uma mulher muito bonita, muito formosa, né? Mas ela era casada com Urias, que era um servo de Davi, ou seja, Urias que fazia parte ali do exército de Israel. Então, Davi, ele quando estava ali andando no terraço da sua casa, ele avistou a mulher se banhando, né, tomando banho, né? Ao anoitecer, aquela mulher estava tomando banho e Davi pôde observar, ver aquela mulher tomando banho e por ela ser muito bonita, muito formosa, Davi se interessou por ela e foi dito a Davi que ela era uma mulher, o nome dela era Betseba e que ela era uma mulher casada, era casada com Urias, o heteu, um dos servos de Davi, ou seja, Urias era um grande soldado ali do exército de Israel. E mesmo assim, mesmo Davi sabendo que Betseba era uma mulher casada, ele desejou aquela mulher e como um desejo do rei, a mulher não podia, no caso, negar, ela não podia negar o desejo do rei, então Betseba foi levada então para a casa de Davi, ele teve relações com ela, ele dormiu com Betseba e ela veio a engravidar, né? Ela veio a engravidar. E o plano de Davi, quando ficou sabendo que Betseba estava grávida, foi chamar Urias de volta, né? Trazer Urias de volta e fazer com que Urias
Urias dormisse, né, no caso em sua casa, tivesse relações com Betseba, e ali ficaria provado que aquele filho era de Urias e não de Davi, perfeito? Mas Urias não aceitou, né? Urias ele não aceitou voltar para sua casa, dormir em uma cama, ter relações com sua mulher, enquanto que seus amigos, seus parceiros, todos estavam no exército, todos estavam em batalha, e todos dormiam em cavernas, dormiam pelo chão, dormiam em tendas. Então ele não quis voltar para sua casa, né? O que frustrou ali o plano de Davi. Então Davi mandou que Joabe então mandou que Joabe, que era o comandante, era o general ali do exército de Israel, que Joabe colocasse Urias na linha de frente, né, da batalha, para que Urias e se afastasse, no caso que Joabe se afastasse de Urias, né, para que Urias fosse morto em batalha. Então foi esse o plano de Davi, mas isso frustrou a Deus, deixou Deus muito irado e decepcionado ali com Davi. Então esse é o que Davi fez, então desagradou muito a Deus. Então hoje nós vamos falar então sobre qual foi ali o castigo, qual foi ali o que aconteceu com Davi para ele pagar por este pecado que Deus fez ali com Davi. Então vamos agora para o capítulo 12, e no versículo 1 do capítulo 12 diz assim: E o Senhor enviou Natã até Davi, e ele veio até Davi. Ele disse: havia dois homens em uma cidade, um rico e o outro pobre. Então Natã disse ali para Davi, né? No caso, Deus enviou Natã para falar com Davi, né? Versículo 2: O homem rico tinha muitíssimas ovelhas e gado. Então Natã disse ali, isso é uma parábola, é uma história, né, que Natã vai contar ali para Davi, e Davi vai ficar muito irado com aquele homem que era rico. E o Senhor enviou Natã até Davi, e ele veio até Davi. Ele disse: havia dois homens em uma cidade, um rico e o outro pobre. O homem rico tinha muitíssimas ovelhas e gado. Então aquele homem rico tinha muitíssima ovelha e gado. Mas o homem pobre tinha nada. Mas o homem pobre não tinha nada, salvo uma pequena cordeira, a qual ele havia comprado e criado. E ela cresceu junto a ele, e com os seus filhos. E ela comia da sua própria carne e bebia da sua própria taça. Ela comia da sua própria carne e bebia da sua própria taça, e se deitava no seu peito, e era para ele como filha. Então aquele homem rico, né, ele tinha de tudo, enquanto o homem pobre não tinha nada, a não ser uma única cordeira que ele criava como se fosse sua própria filha. E veio ali um viajante ao homem rico, e ele deixou de tomar do seu aprisco, do seu próprio aprisco e do seu próprio gado, para preparar para o viajante que havia vindo até ele, mas tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que havia vindo até ele. Então aquele homem rico, ele recebeu a visita ali de um viajante, e ele preparou um banquete ali para aquele viajante. E mesmo ele sendo rico, ele tendo muito gado e muitas ovelhas, ele não pegou do seu gado e da sua ovelha, e sim pegou a única cordeira que aquele homem pobre tinha, né? E preparou e matou aquela cordeira, e preparou ali um banquete para aquele viajante. Perfeito? Ele mesmo tendo tudo, ele pegou daquele que não tinha absolutamente nada. E a ira de Davi se acendeu sobremaneira contra o homem. E ele disse a Natã: como vive o Senhor, o homem que fez esta coisa certamente deve morrer. Então o sentimento de justiça ali que Davi, quando ficou sabendo, quando Natã contou aquela história para ele, então ele, com aquele seu sentimento de justiça, ele disse que aquele homem deveria morrer, né? Ele acendeu a ira de Davi, cresceu ali dentro dele. Ele disse que aquele homem deveria morrer. Ele deve restituir a cordeira ao quádruplo, porque ele fez esta coisa e porque não teve piedade. Davi disse, né, que aquele homem deveria restituir aquela cordeira 4 vezes, né, 4 vezes ao quádruplo, né, porque ele cometeu, né, ele não teve piedade, porque ele cometeu aquela impiedade contra aquele homem que era pobre. Versículo 7: E Natã disse a Davi: Tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei da mão de Saul.
Então Davi ficou irado, Davi ficou indignado ali com o que aquele homem rico tinha feito ali com aquele homem pobre, pois aquele homem rico tomou a única coisa de valor que o homem pobre tinha, que era uma cordeira. Então Davi ficou irado. E Natan disse a ele, né, tu és o homem, mas Natan disse a ele, tu és o homem. Assim diz o Senhor de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei da mão de Saul. Versículo 8: E te dei a casa do teu senhor, e as esposas do teu senhor no teu peito, e te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora muito pouco, eu te teria dado ainda mais de tais e tais coisas. Então, Natan diz ali que é a Deus falando ali para Davi, né? Que Deus, né, o Senhor de Israel, deu a casa do Senhor e as esposas do seu Senhor no teu peito, e te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco para ti, eu ainda te daria mais e mais de tudo isso, né? De tais coisas, né? É Deus falando ali com Davi. Porque desprezaste o mandamento do Senhor para fazer o mal à tua vista. Tu mataste Urias, o Heteu, com a espada, e tomaste a sua esposa para ser tua esposa. E o mataste com a espada dos filhos de Amon. Então Deus falando ali por intermédio de Natan, né? Que no caso Davi, ele cometeu um pecado, né? Um pecado contra o Senhor, fizeste o mal à sua própria vista. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porque tu me desprezaste e tomaste a esposa de Urias, o Heteu, para ser a tua esposa, né? Então, Deus ficou ali, se desagradou ali com o pecado que Davi havia cometido, né? Pois Deus, né, além de tomar a esposa de Urias, né? Pois Davi, além de tomar a esposa de Urias, Davi ainda mandou matar Urias, né? Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei o mal contra ti a partir da tua própria casa, e tomarei as tuas esposas diante dos teus olhos, e as darei ao teu vizinho, e ele deitará com as tuas esposas à vista deste sol. Então o Senhor diz, né? Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei o mal contra ti, né? E o mal reinará na casa de Davi. E é o que vai acontecer quando o irmão vai querer derrotar irmão, vai lutar contra o irmão para ficar com poder. Então, depois que Davi morre, né? Então os irmãos ali, os irmãos, ou seja, os filhos de Davi, vão lutar entre eles ali para ver quem é que vai ficar com o poder. Então sempre vai ter luta, sempre vai ter sangue, sempre vai ter a espada na casa de Davi. Porque fizeste isto, versículo 12, né? Porque fizeste isto secretamente, mas eu farei esta coisa diante de todo Israel e diante do sol. Então Davi, em secreto, ele tomou ali a esposa de Urias, né? No caso, ele adulterou com Betseba, né? Secretamente. Porém, Deus vai fazer tudo isso contra Davi à vista, à luz do sol, perfeito? Porque fizeste isso secretamente. Versículo 13: E Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: O Senhor também pôs de lado o teu pecado, tu não morrerás. Então Davi assumiu ali que pecou, né? Davi viu que tudo que ele fez foi errado, foi um pecado que ele fez ali contra o Senhor, perfeito, né? Mas Natan disse: Não, você não morrerás, né? Por causa do teu pecado, você não morrerás por causa do teu pecado. Todavia, por este feito, deste uma grande ocasião para os inimigos do Senhor blasfemarem. Também a criança que te nasceu certamente morrerá. Então Natan disse ali que Davi deu um grande motivo para que todos blasfemem ali contra o Senhor. Ou seja, os inimigos de Deus iriam blasfemar contra Deus por causa do pecado de Davi. E Natan partiu para a sua casa. E Natan também disse ali que certamente Davi não morrerá, mas a criança, né, que Betseba deu à luz, certamente ela morrerá.
E Natã partiu para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias deu a Davi, e ela ficou muito enferma. Então Natã retornou para sua casa, mas a criança ali que havia nascido daquela relação de Betseba com Davi, aquela criança ficou muito enferma, né? Ficou muito enferma. Davi então buscou a Deus pela criança, e Davi jejuou e entrou e ficou prostrado a noite toda sobre a terra. Então Davi, né, ele jejuou, ele se prostrou sobre a terra, orou e pediu a Deus pela criança, né, pela criança, né, e ele ficou ali a noite toda prostrado sobre a terra. E os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para levantá-lo da terra. E sucedeu no sétimo dia que a criança morreu. Os servos de Davi temiam contá-lo, que a criança estava morta, porque diziam: Eis que enquanto a criança estava viva, nós falávamos com ele, mas ele não atentava à nossa voz. Como então se afligirá a si mesmo se o contarmos que a criança está morta? Então, durante 7 dias, Davi, ele jejuou, ele ficou prostrado ali sobre a terra, ele não comia, ele não bebia, né? E ele orava, né? E pedia a Deus, né? Para que Deus não levasse a criança, para que aquela criança não morresse. Então, durante 7 dias, Davi, esse foi o procedimento de Davi. Mas no sétimo dia, a criança morreu. No entanto, os servos, todos os servos ali ficaram com medo de falar o acontecido para Davi, né? Eles ficaram com medo de dizer para Davi que aquela criança estava morta. Mas quando Davi viu que os seus servos cochichavam, Davi percebeu que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: A criança está morta? Então Davi perguntou ali para seus servos se aquela criança estava morta. Então Davi ele percebeu ali que os servos ficavam cochichando, né? Que tinha alguma coisa errada. Então ele percebeu que a criança já estava morta. Então eles disseram: Ele está morto, né? Então os servos disseram ali para Davi que aquele menino estava morto. Então Davi se levantou da terra, banhou-se e se ungiu, e trocou de indumentária, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então ele veio à sua própria casa, e quando ele solicitava, eles, ou seja, os servos, punhavam pão diante dele e ele comia. Então Davi, quando ele ficou sabendo, né, quando ele teve a confirmação ali da morte daquela criança, então Davi se levantou, parou de chorar, parou de orar, né, se levantou, tomou banho, trocou de roupa, se ungiu com perfume, né, e foi até a casa do Senhor, e ali ele orou e adorou ao Senhor, né. E quando os servos colocavam pão, né, e quando ele retornou para sua casa, os servos colocaram pão para ele comer, e ele comeu. Então disseram a ele os seus servos: Que coisa é esta que fizeste? Jejuaste e pranteaste pela criança, enquanto ela estava viva, mas quando a criança morreu, tu te levantaste e comeste pão. Então os servos ficaram ali, né? Eles não entendiam, né? Porque enquanto a criança estava viva, aqueles 7 dias, então Davi jejuou, orou e chorou pela criança, mas agora que ela morreu, então Davi se levantou, trocou de roupa, tomou banho, trocou de roupa, colocou perfume, né? Se ungiu de perfume, né? E passou e voltou a comer. Então Davi disse: Enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e pranteei, porque porquanto eu dizia: Quem poderá dizer se Deus será gracioso para comigo, de modo que a criança possa viver? Então Davi respondeu ali que enquanto ela estava viva, eu podia fazer alguma coisa, eu podia pedir a Deus para que Deus não levasse a vida dela. Mas agora que ela morreu, o que posso fazer? Mas agora que ele está morto, por que eu deveria jejuar? Posso trazê-lo de volta? Eu irei até ele, mas ele não retornará a mim. Então, agora que a criança está morta, não adianta eu ficar jejuando, não adianta eu ficar chorando, não adianta eu ficar orando, porque eu não tenho mais o que fazer, né? Porque eu posso ir até ela, mas ela não vai vir até mim. E Davi consolou Betseba, sua esposa, e entrou a ela, e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e ele chamou o seu nome de Salomão, e o Senhor o amou. Então,
Davi foi lá e consolou Betseba, né? E novamente eles tiveram relações, novamente eles dormiram juntos e ela novamente engravidou e deu à luz a um novo filho, né? E a este filho Davi deu o nome de Salomão, o famoso rei Salomão do templo de Salomão, perfeito? E o Senhor amou Salomão. Versículo 25: E ele enviou pela mão de Natã, o profeta, e ele chamou o seu nome Gedidias, por causa do Senhor. Então, Salomão é o nome que todos nós conhecemos, mas o nome que foi dado verdadeiramente a Salomão é Gedidias, né, por causa do Senhor. E Joabe lutou contra Rabã dos filhos de Amon e tomou a cidade real. Versículo 26: E Joabe lutou, né, contra Rabã dos filhos de Amon e tomou a cidade real. E Joabe enviou mensageiros a Davi e disse: Eu lutei contra Rabã e tomei a cidade das águas. Então Joabe mandou mensageiros ali para Davi, né? E disse para Davi: Eu lutei contra Rabã e tomei a cidade das águas. Versículo 28. Agora, portanto, reúne o restante do povo e acampa contra a cidade e toma-a, para que eu não a tome, e para que eu não tome a cidade e ela seja chamada segundo o meu nome. Então, Joabe manda Davi reunir o resto do exército de Israel e acampar e lutar contra a cidade e tomar aquela cidade, para que a cidade não seja conhecida com o nome de Joabe. E Davi reuniu todo o povo e foi até Rabã e lutou contra ela e a tomou. Então Davi reuniu o restante do exército de Israel ali e foi e lutou contra Rabã e tomou a cidade. Versículo 30. E ele tirou da cabeça do rei deles a sua coroa, cujo peso era 1 talento de ouro, com as pedras preciosas, e ela foi posta na cabeça de Davi. E ele trouxe o despojo da cidade em grande abundância, né? Então, versículo 30 ali, Davi retirou da cabeça ali do rei deles a sua coroa, cujo peso era de 1 talento, e Davi, no caso, colocou a coroa em sua cabeça. Versículo 31. E ele retirou o povo de lá, e ele retirou o povo que lá estava, e os pôs sob serras e sobre rastelos de ferro, e sob machados de ferro, e os fez passar por fornos de tijolos. E assim fez ele a todas as cidades dos filhos de Amon. Então Davi e todo o povo retornaram a Jerusalém. Então Davi pegou todo aquele povo ali que habitava ali na cidade de Rabã e transformou eles em servos ali de Israel, servos de Jerusalém, né? Então Davi colocou todos eles para trabalharem como servos. Então Davi e todo o povo de Israel retornaram, né? Retornaram ali para Jerusalém. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 12 do segundo livro de Samuel. Então você veja que mesmo o grande rei Davi aqui, por ele ter cometido um adultério com Betseba e ter colocado Urias, que era o marido, que era o esposo de Betseba, né, para morrer em batalha, né? Então Davi, ele recebeu ali o castigo, mesmo ele orando, mesmo ele chorando, mesmo ele jejuando, ele recebeu o castigo de Deus. Ali o castigo de Deus foi retirar, no caso, a vida do filho de Davi ali com Betseba, aquele primeiro filho que Davi teve com Betseba. Então esse foi o castigo de Davi, né? E ele mesmo orando, ele acabou perdendo, né? Aquela criança acabou perdendo aquele filho. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 12 do segundo livro de Samuel. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Em tudo nós aprendemos, perfeito? Somente os tolos já sabem de tudo. Meu muito obrigado para você que nos acompanhou aí por um minuto. Mas se você ficou até o final, que Deus abençoe sua vida, te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena. Todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não paga nada. Basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se. Mas se isso for muito para você, então deixe apenas o seu joinha. É de graça para você, mas tem muito valor para nós. Perfeito? Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu?